cumprimentar todos os presentes na sua pessoa e parabenizar também pela iniciativa corajosa de solicitar a realização dessa audiência pública de um tema que é tão caro para todos os integrantes do setor, mas mais do que isso, para a própria sociedade que a gente tem aqui conosco. Tem um passador? Desculpa. Vou ganhar uns minutinhos do passador, não precisa ter pressa para trazer. Tá bom. Eu consigo o microfone? Obrigada. Então, vou aproveitar para pedir licença também para falar de pé. Eu represento a AB Solar. A AB Solar é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que representa os interesses do segmento de energia solar fotovoltaica aqui dentro do nosso país. O tema da inversão de fluxo de potência, conforme muito bem contextualizado pelo deputado Lafayette no início da nossa audiência, é um tema muito caro para o nosso setor, porque é um tema que, de fato, tem assolado muito o desenvolvimento de um setor que, sem dúvida alguma, tem crescido e tem muito a trazer para o nosso país em termos de desenvolvimento. O deputado Lafayette comentou logo no começo, eu acho que é muito importante a gente entender qual que é o cerne da questão que a gente tem aqui. E o cerne da questão, a meu ver, ele não é técnico, ele não é, na verdade, um cerne da questão, não é sobre a capacidade ou não da rede de receber esse sistema. Porque o motivo pelo qual a gente está discutindo por mais um ano nessa casa o tema do direito do consumidor de gerar a própria energia é simplesmente porque 3 anos após o Congresso Nacional decidir criar um marco legal para o consumidor poder gerar a própria energia, esse marco continua sendo continuamente desrespeitado pelas distribuidoras. E esse desrespeito às distribuidoras, infelizmente, encontra respaldo na normativa e na forma como esse marco foi regulamentado pela ANEEL, que é a agência do nosso setor. O que a gente tem como um problema? O problema é, o artigo 73, citado pelo deputado Lafayette, um artigo que, nas palavras do próprio deputado, ele foi bem construído, digamos assim, ele acabou trazendo um problema. Ele permitiu que a distribuidora de energia usasse a inversão de fluxo como uma desculpa ampla para negar qualquer tipo de conexão do consumidor à rede de distribuição. Isso, quando a gente acabou de ouvir do Dr. Fernando, representando a ONS, que a inversão de fluxo por si só não é um problema. Então, o que a gente pede aqui? A gente pede tão somente que a distribuidora cumpra a norma de maneira sistêmica e seja capaz de comprovar que a inversão de fluxo que ela usa para cercear um direito de todos nós que estamos nessa sala está realmente causando prejuízos para a rede dela. Se ela não for capaz de comprovar isso, o direito do consumidor tem que ser preservado em nossa visão. E como ela não tem sido capaz, inclusive uma sugestão que a gente deixa é que haja uma alteração no artigo 12 da Lei 14.300, proibindo explicitamente a limitação colocada pela distribuidora na injeção de energia na rede por sistemas de microgeração distribuída. E aqui eu quero fazer um parênteses. Os muitos orçamentos de conexão que o deputado Lafayette, de maneira muito diligente, trouxe com ele, são do meu estado também. Eu também sou mineira, deputado Nicolas. Mas, infelizmente, eles não representam sequer 1/100º da realidade que os integradores e os consumidores de todo o país vivem. A inversão de fluxo hoje ela não é um problema de Minas Gerais. Ela é um problema de todo o Brasil e ela já chegou em todas as áreas de concessão. E é importante, quando a gente está fazendo essa discussão, para que a gente não corra o risco de ser leviano, diferenciar entre geração distribuída, que o Dr. Fernando trouxe, e, em geral, são usinas de 10 megas, de 20 megas, muitas delas construídas em 2004, em 2010, quando sequer a ANEEL tinha criado um sistema de compensação, e as usinas de MMGD, e dentre elas, as de maior porte, de mini geração, e as de menor porte, de microgeração. Muitos desses orçamentos que estão aqui negados em cima da mesa que o deputado Lafayette trouxe são orçamentos para abastecer uma casa que tem um consumo médio de 200 kWh por mês. Eu gostaria de ouvir, gostaria inclusive de pedir, deputado Lafayette, se o senhor me der essa liberdade ou essa ousadia, de entender com o Dr. Fernando do ONS se um sistema de 2 kW pode chegar na rede básica e causar algum prejuízo para a operação do sistema. Então, acho que é importante, no âmbito dessa discussão tão relevante que acontece nessa casa, que a gente consiga diferenciar o nível de aspecto. Na alteração que a gente está propondo,
O que a gente quer é respeitar o direito do pequeno consumidor, da microgeração. E por que isso é importante, né? Por que essa alteração é relevante? Porque a ANEEL tentou remendar a norma em 2024, conforme o deputado Lafayette também falou, trazendo a 1098. E, infelizmente, o tiro saiu pela culatra. A tentativa da ANEEL de criar situações em que a distribuidora não pode alegar inversão de fluxo teve um único efeito no sistema. Qualquer configuração de geração própria de energia que fuja a essas três hipóteses passou a ser negada pela distribuidora. A gente viu isso de forma tão clara no setor que essa alteração trazida pela ANEEL, ela passou a ser obrigatória de aplicação pelas distribuidoras no dia 1º de outubro de 24. Até o dia 20 de setembro de 24, um sistema, por exemplo, de 30 kW passava na CPFL. Vou dar como exemplo, porque a gente teve muita reclamação de lá, CPFL Paulista, por exemplo. No dia 1º de outubro, mesmo o sistema não passava mais, porque ele fugia das três hipóteses de dispensa trazidas pela agência. E se nem a norma está trazendo possível ou está trazendo isso, o que a gente tem? A própria ANEEL reconhecendo, por meio de um parecer juntado pela agência no PL 624, que já passou por essa casa e agora está no Senado Federal, que as distribuidoras de energia não têm capacidade, seja humana, de recursos, para realizar os estudos necessários para comprovar que a inversão de fluxo prejudica a rede de distribuição. Se a distribuidora não tem uma capacidade técnica ou humana para comprovar que o consumidor exercer um direito que essa casa trouxe para ele prejudica a rede dela, é justo cercear o direito desse consumidor? Será que essa norma trazida pelo regulador é a melhor norma que a gente pode ter para o nosso sistema? A gente acredita que não. E aí, por que essa discussão, então, ela não é técnica? Todo esse tecnicismo que a gente está trazendo aqui, eu inclusive, na minha leitura, ele está só mascarando uma realidade setorial que, infelizmente, é muito perversa. Que realidade é essa? É a realidade de um consumidor que ele é, por definição, hipossuficiente. A gente está falando da dona Maria que quer colocar 4 placas, gente. 4 placas no telhado da casa dela. Ou de um consumidor rural que quer colocar na propriedade dele, ou de um comércio que quer colocar, que está discutindo o direito dele, trazido pelo Congresso Nacional, de gerar a própria energia, com distribuidoras que se amparam no conforto de serem um monopólio para descumprir reiteradamente a norma da agência reguladora e encontram mais conforto ainda em saber que essa agência reguladora, infelizmente, está sucateada e não consegue, por falta de recursos e de mais equipe técnica dentro da agência, fiscalizar adequadamente a aplicação de uma lei e de uma regulação trazida. Então, no fundo, depois de 3 anos da aplicação da 14.300, o que a gente está pedindo aqui? Transparência. Isso é um dado que foi trazido pela ANEEL. Esse dado, gente, ele não é sobre inversão de fluxo, eu quero deixar isso claro. Mas a agência teve toda uma preocupação de criar um levantamento, por exemplo, de qual foi o motivo de reprova de projetos protocolados até 7 de janeiro de 2023. Por que a gente tem isso para os projetos até 7 de janeiro de 2023, mas a gente não tem o mesmo tipo de dado para os projetos protocolados depois que a inversão de fluxo foi criado pela ANEEL? Porque a falta de dados ancora o discurso de que esse tema não é relevante para o setor. Mas esse tema, sem dúvida alguma, é muito relevante para as milhares de empresas que já fecharam as portas nos últimos anos, porque elas não conseguem mais instalar sistemas, vender sistemas. Eu fiz uma pesquisa rápida em alguns grupos, isso não tem nenhum valor científico, tá, gente? Só para deixar claro, mas é só uma base amostral. Em alguns grupos do setor em que a gente está, e eu perguntei para as pessoas se elas já tinham tido reprovas por inversão de fluxo e de todos os projetos que elas submetiam, qual era o percentual dessas reprovas. A resposta que eu mais obtive é que mais de 70% dos pedidos que eles apresentam pelas distribuidoras estavam sendo recusados. Poxa, mas isso não aparece nos dados, mas nós não temos esses dados. Então, por isso que o primeiro pedido que se faz aqui é de transparência. Isso aparece de uma maneira esparsa no crescimento das reclamações que a gente vê na ouvidoria da ANEEL sobre os dados de micro e mini geração distribuída. Então, dentre uma lista de mais de 30 classificações de reclamações possíveis na ouvidoria, as reclamações sobre microgeração são a 5ª e a 6ª. E isso também aparece quando a gente olha um percentual de crescimento do setor ano a ano.
Aqui eu fiz questão de pegar só os dados de microgeração. Por quê? Porque se a gente olha para as usinas de maior porte, estou na frente do slide, desculpa, né? Se a gente olha para as usinas de maior porte, a gente vai ver que o setor continua crescendo. Porque muitas dessas usinas foram autorizadas em 2023, 2022, antes da inversão de fluxo, e estão sendo conectadas agora. Então, é uma informação que pode falsear a nossa realidade. Se a gente pega só projetos pequenos, que tem 120 dias ou menos para se conectar na rede, a gente vê que a queda do crescimento, o setor cresceu 87% em 22. Em 23, quando veio a inversão de fluxo, 45%. Ano passado, 34%. Qual vai ser a queda que a gente vai ter esse ano? E aqui, só para trazer uma declaração do próprio diretor da ANEEL, o diretor Ricardo Tille, dizendo, de fato, que a agência ela não tem mais capacidade de fiscalizar o setor elétrico. E eu estou fazendo esse recorte exatamente porque quando o setor e o povo vêm ao Congresso pedir o auxílio dos senhores deputados para garantir o cumprimento de um direito, o que a gente ouve é que quem tem que tratar disso é a agência reguladora. Mas a própria agência reguladora está admitindo que não tem mais condições de lidar com um setor que cresceu de forma desproporcional à alocação de servidores e de recursos. Então, a gente precisa, sim, que, infelizmente, 3 anos depois do Congresso Nacional trazer um direito para o consumidor, essa casa também haja de maneira célere para garantir o cumprimento do direito desse consumidor. Porque, na nossa visão, toda vez que um consumidor, estou finalizando já, toda vez que um consumidor ele recebe um orçamento de conexão porque ele quer instalar um sistema na sua casa ou no seu comércio, e esse orçamento traz uma negativa infundada, com estudos incompletos, que não cumprem a própria norma da ANEEL, com orçamentos bilionários para conectar um sistema que muitas vezes não passa de 30, 40 mil reais de investimento, não é só esse consumidor que está sendo desrespeitado. É também essa casa que, de maneira muito zelosa, durante os anos de 19 a 22, discutiu a criação de um marco legal para preservar esse consumidor e esse marco não está sendo cumprido na sua integralidade. É triste que 3 anos depois a gente tenha que fazer uma audiência em que o maior pleito do setor é que a lei seja cumprida. Mas é o pleito que a gente queria deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigada.